Isaías 53, versículo 1, está escrito assim na palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Vamos ler juntos isso? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pai amado, nós te agradecemos pelo conselho que o Senhor tem nos dado, pela ajuda vinda do alto que o Senhor dispensa para nós. Se não fosse o Senhor nos orientando, estaríamos como qualquer outra pessoa, como os demais, que não têm esperança de vida eterna, não têm esperança de predestinação. Mas nós, por sermos teus filhos, nós reconhecemos quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos dirige com a vara de pastor, com a tua palavra, e nos guia a pastos verdejantes, nos guia a uma mesa espiritual, onde podemos pegar o manar da hora para alimentar as nossas almas, Senhor. E agora nós temos lido esta porção de tua palavra e te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude mais uma vez na compreensão da tua verdade, e que o teu nome seja magnificado no nome de Jesus. Nós te pedimos, amém. Amém. Podem sentar-vos. Esta pergunta de Davi: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta para esta pergunta está exatamente na leitura que o irmão Rubens fez, em Salmo capítulo 25, e o versículo 14, está escrito: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém. Então, para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que temem a verdade e a sua palavra, a estes, o braço, a força, a glória do Senhor se revela. É para aqueles que temem ao Senhor. E nós, com esta introdução, estaremos dando continuidade às parábolas de Jesus, entrando já na segunda fase, porque já tivemos 7 cultos sobre as parábolas. Encerramos aquela primeira fase e vamos entrar numa segunda fase agora. E para aqueles que não acompanharam isto, eu quero, em poucos minutos, fazer um pequeno resumo aqui. Nós aprendemos, começando esta série sobre as parábolas e os símbolos que Jesus usou no Novo Testamento, onde ele disse em São Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Observe que ele disse a eles, aos discípulos: e se você sente que tem esse chamamento de ser aprendiz dele, discípulo é aprendiz. Se você sente esse chamado, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Se você é um dos discípulos, discípulas, seguidoras, aprendiz de Jesus, então observe o que ele disse: vós sois o sal da terra. E logo ele disse: se porém chegar a perder o seu sabor, para que servirá? Se você perder o seu sabor. Então nós aprendemos já que a palavra grega de onde foi tirada isto, de sabor, foi traduzida de uma palavra que significa insípido. Insípido, sem gosto, carente, ou algo frio. Frio. Ou, em outras palavras, você poderia dizer, carente de excitação, carente de estímulo, carente de interesse. Uma coisa morta, apagada. Bem, isto quer dizer que essas pessoas podem se tornar sombrias, sem nenhuma vontade. No entanto, a luz que eles estavam refletindo antes, quando eles tinham esse estímulo, essa força, esse vigor, quando ainda era um sal que não estava vencido, vamos dizer assim, esta luz que eles tinham, ela se torna também sombrios, entorpecido neles. Eu tenho a luz, eu tenho a verdade, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas é uma luz que já não brilha, porque o pavio que fumegava está cheio de fuligem. Está cheio de fuligem. Então nós seguimos este estudo sobre isto, não é? No próximo versículo, do versículo 14 de Mateus 5, onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
No versículo 15 ele disse, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, onde você aprendeu que a palavra alqueire é uma variação de cesta. Não se pega uma candeia e coloca debaixo de uma cesta, mas no velador, no lugar mais alto, e dá luz a todos que estão na casa. No versículo 16 Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Foi isso que nós aprendemos quando começamos o estudo sobre as parábolas. Nós seguimos ainda um pouquinho sobre isto, para mostrar que o símbolo da cesta que Jesus usou, onde na sua tradução está alqueire, a palavra cesta ali que Jesus usou, estava se referindo, observe, àquela que estava escondendo a luz. Era uma cesta que estava por cima escondendo a luz. E você aprendeu que esta cesta era as mesmas bênçãos, ou a mesma vida de bênçãos que Deus havia dado às pessoas. Uma vida abençoada, uma vida próspera, um conhecimento elevado. É esta cesta exatamente que chega a impedir sua luz. E aquilo me deixou muito abismado e mais cuidadoso do que eu alguma vez já fui quanto a estas coisas. Quando você aprende que a cesta que impede a luz é exatamente as bênçãos que Deus te dá através de uma promessa divina. E depois, quando você recebe aquilo, você diz, meu celeiro está cheio. Eu não preciso de mais nada. Então nós temos examinado as Escrituras e encontramos 35 vezes que a palavra cesta foi usada, desde o Antigo ao Novo Testamento. E em todas as vezes que é usada esta palavra cesta, nós encontramos que isto está se referindo aos benefícios que Deus deu para a pessoa, as bênçãos que Deus deu para a pessoa. E também se referia ao sustento que Deus tinha lhe dado, e isto você encontra desde o Antigo Testamento, quando foi dito para o povo de Israel, que eles, quando entrassem na terra prometida, eles pegassem os primeiros frutos, colocassem numa cesta e levassem para o sacerdote e dissessem assim, aqui estou eu com os primeiros frutos, prestando o meu culto, a minha homenagem. Então você encontra que uns eram abençoados e outros eram amaldiçoados quando apresentava seu trabalho, os frutos que Deus tinha lhes permitido obter. Então nós encontramos que a vida de Paulo foi salva descendo através de uma cesta, pelos muros da cidade. Moisés foi salvo das mãos dos soldados de Faraó, flutuando no rio, dentro também de uma pequena cesta. Jesus, ele mostrou o poder de Deus diante daquela grande multidão, quando alguém levou ali alguns pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes, e Jesus abençoou aquilo, rendeu graças e mandou distribuir, e aquilo foi multiplicado, e quando todos se fartaram, 12 cestos cheios foram recolhidos. No livro das 2 leis, Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, Deus disse, como eu já vos falei, que os filhos de Israel, eles seriam abençoados quando eles entrassem na terra da promessa. Então, quando eles estavam para tomar as bênçãos, coloca um cesto, leve isto para diante do sacerdote. E ali você encontra que nas bênçãos e maldições de Deus, porque você encontra as 2 leis, vida e morte, no livro de Deuteronômio, Deus tinha prometido àquelas pessoas que eles seriam abençoados ou amaldiçoados quando trouxessem suas cestas, dependendo da atitude que eles tinham tomado diante daquelas coisas. Então, deste modo, nós vemos a importância do que Jesus estava falando quando ele contou as parábolas. Observe que as parábolas eram exatamente para expressar, para contar para eles os mistérios do reino. E ele começava dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Aí ele contava a parábola. E quando os discípulos ficaram, por que ele está falando desse tipo de coisa? Então ele disse, eu falo por parábolas para eles não entenderem, mas a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, a eles não, por isso eu falo por parábolas.
Então, antes disso, você encontra Davi perguntando: quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Davi responde a esta pergunta. O segredo do Senhor, o conselho do Senhor é revelado àqueles que o temem. Amém. Então, ele disse que vós sois a luz do mundo. Ele disse: vocês são as lâmpadas do mundo para mostrar para as pessoas o caminho. Observe, o mundo está em trevas. As pessoas têm que saber qual é o caminho que leva para o céu. Mas elas têm que encontrar a luz, pequeninas luzes, que estão já seguindo o caminho e elas podem tomar o exemplo nas pegadas da areia do tempo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas se vocês estiverem envolvidos com a cesta cheia, com a cesta de bênção que vocês já obtiveram, como é que Laodiceia se perdeu? Porque ela estava rica e abastecida. Por isso Jesus falou do cesto que cobria. Vocês são a luz do mundo, são a lâmpada, são a candeia. Mas se vocês estiverem envolvidos com suas vidas, embrulhados com as bênçãos que eu lhes dei, então a vossa luz vai estar ofuscada, porque vocês começarão a olhar para dentro de si mesmos, se tornarão egoístas. O irmão Branham chegou a dizer: você não consegue receber as coisas que pede, porque você tem orações egoístas. Simplesmente isto. Então observe como o irmão Branham tem deixado uma riqueza de conhecimento em seus sermões. E nesta riqueza de conhecimento, tudo ele veio para enfocar Cristo, mostrar Cristo. Mostrar Cristo para as pessoas. Por isso que ele disse: o dom de Deus em operação é o homem saindo de cena e Deus trabalhando através do homem. É Deus entrando em atuação e o homem saindo de cena. Por isso que cada vez que o homem atrai o povo para si próprio, para si mesmo, para a sua sabedoria, para a sua fama, para o seu conhecimento, ele não está fazendo outra coisa a não ser colocando este cesto de bênção que Deus lhe deu por cima de si próprio, e assim ele impede a si mesmo de receber luz do sol, porque ele não tem luz própria, porque a lua representa a igreja, veja, e o sol representa Cristo. Mas o cesto fica por cima, e ele já não consegue receber luz do sol para refletir para as pessoas. Então tudo que ele começa a ser dali por diante é uma pessoa intelectual, agindo apenas pelo intelecto e não com a sabedoria divina que está em seu coração. Então você começa a entender estas coisas, e você observa que muitos, por terem seus cestos cheios, eles se engrandecem. E muitos se engrandeceram a tal ponto que desprezam os pequenos, desprezam os dias das coisas pequenas. Aí você descobre que grandes ministérios começam então a desprezar pequenos ministérios. E se pudesse, pisaria por cima deles, passaria como um rolo compressor por cima dos pequenos ministérios. Mas, puxa, você congrega com quem? Ih, é um pouquinho lá, nunca cresce, aquilo nunca sai daquilo ali. É 2, 3 pessoas. Onde você está, em qual companheirismo? Você sabia que o nosso companheirismo, nesta última reunião, teve 200 e tantos ministros, teve 300 ministros, enquanto deles apenas teve 10, ou 20, ou 30? Você sabia que na grande reunião que tivemos, tinha ali 5, 6 mil pessoas, e eles não conseguem ajuntar uma centenazinha deles? Entendem? Então, exatamente esta bênção, esta prosperidade que as pessoas têm adquirido tem sido o empecilho, e por isso eles não podem ver a luz de Deus manifesta para a hora. Isto é exatamente o que Davi havia feito. Depois que Deus o colocou naquela posição, tirou ele dos estercos de vaca, dos estercos dos animais, tirou dele aquela posição de estar por cima das montanhas, pulando pedra, entrando em loca de pedra, em busca de ovelha desgarrada, enfrentando leões, e Deus tirou ele daquele estágio e colocou ele para apacentar o povo de Israel. O que Davi fez? Ele tinha todas as mulheres que ele quisesse. Naquele tempo ele podia como um rei. Ele era um tipo de Cristo, um corpo com muitos membros. Mas ele desprezou uma pequena coisa, que era exatamente a vida de um soldado que tinha apenas a sua esposa. E ele passou por cima daquilo como um rolo compressor, não sei como é que as pessoas falam, rolo compressor. Ele passou por cima daquilo, cometeu um adultério e ainda um assassinato quando mandou matar aquela pessoa. E quando ele descobriu que a bênção que Deus tinha lhe dado, a posição que ele tinha como rei de fazer o que ele bem queria, quando ele descobriu o que aconteceu, ele estava amaldiçoado e teve dias difíceis. Deus o amaldiçoou.
por causa daquilo. E ele colheu tempo difícil pelo que havia feito. 40 anos de guerra, enquanto ele foi vivo, a espada não saiu de sua mão. E assim sucessivamente. Então, nós devemos tomar em consideração que a cesta abundante que Deus dá para as pessoas, veja, a cesta abundante que nos representam ante Deus, porque a cesta você oferece como um culto. Era assim no tempo do povo de Israel. Tudo eles obtinham, colocavam no cesto e levavam para os sacerdotes, dizendo: aqui está o que eu adquiri. Aqui está o talento, em outras palavras. Então observe, nós temos que nos assegurar, então, que este cesto, ou aquilo que Deus te deu, o que é que Deus te deu? Foi uma família? Foi esposa? Foi filhos? Foi um trabalho? É uma boa vida, uma vida folgada? O que Deus te deu? Uma posição, um respeito entre teus amigos? O que Deus tem te dado? Saúde? Uma igreja onde congregar? Um teto sobre a tua cabeça? O que Deus te deu? O que você tem que você diz: isso foi uma bênção de Deus para a minha vida? Então observe que pode ser exatamente esta bênção que impeça você de ser um refletor da luz. Se você não tiver cuidado, aquilo vai criando fuligem, e você não estará pronto mais para seguir a verdade. E estará exatamente como o jovem rico, que adquiriu tudo e ele guardava os mandamentos, cuidava da sua vida, da sociedade, era um príncipe entre as pessoas, era um líder na sua comunidade, podemos dizer, mas, no entanto, guardava os mandamentos, honrava pai e mãe, mas quando a palavra se manifestou para o dia, exatamente as bênçãos que ele tinha adquirido impediu ele de seguir a palavra. Tudo que eu te dei, em outras palavras, vende tudo. Você é um homem próspero, você obedeceu os mandamentos, você cumpriu a lei, você cumpriu Malaquias 3:10, você cumpriu tudo aquilo. E por isso eu te abençoei, teus celeiros estão cheios. Então se desprende de tudo isto e me segue. Então observe que aquelas bênçãos que ele tinha adquirido de Deus, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa que honrava pai e mãe, tudo, foi exatamente o que impediu dele seguir a verdade. Então, dependendo da sua atitude, estas bênçãos que Deus tem colocado sobre a tua vida, pode ser exatamente aquilo que vai te atrapalhar. E quando eu falo de bênção que Deus tem te dado, eu também estou me referindo disto aqui. Observe, a mesma Bíblia que você tem, a facilidade que você tem de adquirir um exemplar da Escritura Sagrada, a facilidade que você tem grátis de receber os sermões de um homem que foi enviado de Deus para precursar a sua segunda vinda, a facilidade que você pode ter isso em suas casas, pode ser a tua maldição. Depende da tua atitude para com isto. Leia exatamente isso nessa mensagem. Depende da sua atitude. A tua atitude pode atrair a bênção de Deus. Você continuar recebendo as bênçãos de Deus, ou aquilo pode trazer uma grande maldição. Mas por que isto? Porque as pessoas começam a olhar para o dom, para o que recebeu, para o carro, para o dinheiro, para a fama, para a empresa, para isto, para a grande igreja, para o grande templo, para o grande movimento, para as pessoas, para a mocidade, para os belos corais. E começam a olhar para o dom e se esquece do doador do dom. Se esquece do doador do dom. Então você sabe o que é um dom? É isto aqui. Eu tenho algo, eu tenho um livro, então eu te dou aquilo. É um presente, isto é um dom, uma dádiva. E você pega e tal, e agradece. Puxa, o irmão fulano me deu, mas daí a pouco você se esquece de quem te deu aquilo. E você me trata com leviandade, você não me trata com respeito, você não me trata com reverência, você não me trata com cuidado, com amor, com retribuição. Mas você pode estar com o presente que eu te dei, o dom que eu te dei, e ser abençoado com aquilo. Aquilo pode ser uma ajuda para a tua vida. Eu dei o exemplo de um livro, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um conselho, poderia ser uma ajuda financeira, poderia ser qualquer coisa. Você tem um dom, uma dádiva, mas você pode nunca mais me ter. Assim é onde muitos estão cheios de bênçãos, cheios de dons, de presentes que Deus deu, mas se esqueceram de quem fez, de quem merece a honra, de quem merece a consideração, o respeito, a glória, se esquecem do doador e continuam: eu estou abençoado, Deus me deu isto, glória a Deus. Mas escuta, e o que você tem feito por aquele que te deu o dom, pelo doador? Como você tem vivido? Eu não sei porque os homens se esforçam para crescerem. Eu não entendo porque as igrejas têm mudado o estilo de pregação. E ao invés de enfocar na mente das pessoas, em seus olhos, o desejo do retorno para casa, estão fazendo as pessoas crescerem em seus empreendimentos aqui na terra. Eu não sei por que homens que pregam tão bonito nas emissoras de rádio, ao invés de continuar, pelo menos com o ministério que Deus deu para eles,
para apresentar Cristo para as pessoas, ou pregar para o povão que Jesus salva, e no entanto voltaram suas pregações para fazerem campanhas, para irem para palestras, apresentações, para aprenderem como prosperar na vida financeira. Eu não sei por que tanta atração. É mais ou menos aqui, olha, meu Deus do céu, Igreja Internacional da Graça de Deus. Deixe-me citar o nome, não é? Irmão Júlio que trouxe agora. Aqui, olha. Projeto de vida para 2006. Aí coloca a pombinha, símbolo do Espírito Santo, o cofre e o baú cheio de dinheiro. Isso é uma miséria, isso é uma desgraça. Esse tipo de evangelho. Isso é uma vergonha, isso é uma nojeira. Isto fede nas narinas de Deus. Pior do que aqueles banheiros públicos que nunca é asseado. Me desculpa as expressões. Vá lá para ver se cabe a igreja. Porque é isso que os povos querem, que as pessoas querem. Agora, vamos voltar isso para nós então. Eu não sei porque muitos estão se esforçando para grandes grupos, para terem centenas de pessoas. Estou falando agora para nós, povo da mensagem. Eu não sei por que tanto esforço para apresentar um grande grupo para as pessoas. Um grande ministério. E acho que está dando fruto, por isso estão criticando. Estamos crescendo e quer dizer que Deus está abençoando. Por que esta preocupação de crescer? Vocês aqui é testemunha que temos pregado esse tipo de mensagem para 15, 30, 2, 3 pessoas. Quantas escolas dominicais de 1h30, como esse CD que está aqui à disposição? Quantas dessas não tivemos aqui com 1h30 de pregação para a família do irmão Antônio? Ele, a esposa, as 2 filhas. E eu, minha esposa, o irmão Júlio, só. A irmã Vilma, 4, 5 pessoas aqui. Quantas vezes não tivemos isso? Agora, nós entendemos, sem dúvida, que Ele, Deus, Ele não vem por um grande grupo. Por isso que muitos ficam abismados. Por que esse tipo de mensagem não é pregado nos grandes companheirismos? Por que isso não é pregado nos encontros? Não pode. Eles estão com o cesto cheio, apresentando cestos cheios. Do que lhes sobram, inclusive. Mas Deus não vem por grandes grupos. O irmão Branham disse na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer sobre a sua palavra? Ele disse assim, agora, sendo um grupo pequeno, recordem, não é por um grupo grande que ele vem. Vocês acham que o irmão Branham pregava para grandes multidões quando estava em Jeffersonville, na sua igreja? Os assentos do tabernáculo Branham era para 400 pessoas aproximadamente. Um homem com um ministério mundial como ele, 400 pessoas é o quê, meu Deus do céu? A mensagem, dia de vitória, você tem ela dessa grossura, ele passou quase 2 horas pregando aquele sermão. Dia da vitória. Foi numa casa, numa residência familiar, onde ele pregou aquilo ali. Agora observe. Agora, sendo um grupo pequeno, recorde, não é por um grupo grande que ele vem. Senhor, quem creu em nossa pregação? Não temas, pequeno rebanho. É a vontade boa, é a boa vontade de vosso Pai, dar-vos o reino a você. Vê? Sempre é assim que está nas Escrituras. Na mensagem, Deus guarda sua palavra, no parágrafo 44. O irmão Branham diz, os motivos de Acabe estavam errados. Ele estava tratando de fazer um grande espetáculo para apanhar Josafá. Atrair, mostrar serviço para Josafá. E essa é a mesma coisa que o diabo está tratando de fazer hoje. Por quê? Estamos com a maioria. Glória! Estamos com a maioria. Somos o grupo maior. O irmão Branham diz, seguro. A igreja de Deus tem sido sempre a minoria. O irmão Brian Kostorek diz assim, quando você vê esses grandes movimentos, igrejas ultrapassando em números, tem alguma coisa errada ali. Eu poderia citar para vocês exemplos, mostrar para vocês evidências, mas não me convém fazer isto. Observe, vamos continuar aqui com o irmão Branham. Estamos com a maioria, eles dizem, seguro, mas a igreja de Deus tem sido sempre a minoria, até que Jesus venha. Não temas, pequeno rebanho, é a vontade de vosso Pai dar-vos o reino. Isso é correto, estamos na minoria, porém isso está correto. Se Deus está ali, é portanto a maioria para mim, amém. O que é a maioria? É a presença de Deus.
E sei que é para vocês, porque se Deus está com você, quem pode estar contra você? Amém. A outra mensagem: vida é o curador. Parágrafo 67. O irmão Branham diz: 2/3 dos pagãos no mundo, e o que é uma terça, ele quer dizer terça parte, ele não conclui. Que significa os pagãos? Um incrédulo. O que seria pagão para os católicos? É uma criança que não recebeu a água benta na cabeça. Então ele diz que é pagão. E se morrer daquele jeito, misericórdia, não vai para o purgatório e tal, e fica nas encruzilhadas por ali afora, e alguém vai ver ele chorando pelas encruzilhadas, e uma velhinha tem que ir lá para batizar lá. Cada coisa que acontece, meu Deus do céu. Então para eles pagão é isso, é uma criança que não recebeu água benta e uma velhinha não foi acendida em sua mão. Aonde uma criança na Bíblia foi batizada? Me mostre. Bem, mas se perguntar para qualquer irmão denominacional de alguma religião por aí, o que é um pagão? Ele diz, um pagão é uma pessoa ainda que não conheceu o evangelho, que não veio para a igreja, não levantou a mão aceitando Jesus como Salvador. Mas hoje todo mundo já aceitou. Você disse que você quer aceitar Jesus? Eu já aceitei. O que os crentes têm, os católicos têm. Os espíritos estão tendo de forma melhor ainda, se querem saber. Se estão falando em língua no grupo, no movimento pentecostal, como a evidência do Espírito Santo, os católicos então receberam o Espírito Santo, porque eles estão falando em línguas. E irmão Branham diz, quantas vezes eu vi os espíritas falando em língua desconhecida e outro interpretando aquilo? E isso é evidência do Espírito Santo? Será que o braço do Senhor se revelou para tais pessoas? Mas o que seria um pagão? Irmão Branham diz, um pagão é um incrédulo. Então, meu Deus do céu, todo mundo diz que crê. Mas o pagão é o incrédulo, porque ele não crê na verdade e manifesta para o seu dia. Quem eram os incrédulos no dia de Jesus? Uma prostituta, Maria Madalena, não era incrédula, porque ela creu na verdade. Zaqueu, o publicano, não era incrédulo. Quando a verdade se manifestou, ele aceitou, ele creu. E assim foi muitos dele. O ladrão não era um incrédulo. Quando ele viu o rei do seu lado sendo crucificado, ele creu. Mas quem eram os incrédulos ou pagãos dos dias de Jesus? Eram os sacerdotes, os líderes religiosos que estavam pregando que a volta ou a chegada do Messias. Estes eram os verdadeiros pagãos, porque quando a verdade se manifestou, eles não creram. Então descubra quem é os incrédulos hoje, e você saberá quem são os pagãos. Eles não podem crer na verdade que Deus tem enviado. Eles dizem que são crentes, mas nas histórias passadas. É muito fácil dizer que é crente em Moisés abrindo o mar vermelho. É muito fácil dizer que é crente em Jesus curando multidões de enfermos, porque está registrado nas Escrituras. Eu quero ver ser crente na profecia da Bíblia que está se cumprindo hoje, e que não tem uma Bíblia futura que eles possam ler do futuro agora, dizendo realmente é hoje que está se cumprindo isso. Eles não têm. Mas nós temos um profeta que vê passado, presente e futuro. Aleluia. E manifestou a verdade para você. A Bíblia se tornou um novo livro. Então você vê hoje o cumprimento da Bíblia para hoje. Aqueles que podem ver isso são os verdadeiros crentes. Eles não são pagãos, porque são batizados com o Espírito Santo para hoje. E o batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína em toda a palavra de Deus. Esta é a evidência de ter o Espírito Santo. É quando diz amém a toda palavra. Vamos continuar aqui. Observe. Olha a diferença com eles. Incredulidade. Eles são somente uma pequena porcentagem dos cristãos que creem, mas muito pouco deles o creem. Quanto mais necessitamos do Senhor Jesus em sua ressurreição esta noite, não é maravilhoso o que ele disse? Não temos pequeno rebanho? E estreita é a porta, e estreito é o caminho, porém haverá poucos que encontrarão a vida. Eu li aqui 3 referências do profeta do Senhor, mostrando que sempre será um pequeno rebanho. Mas ainda tem outra citação na mensagem, uma libertação total, no parágrafo 26. Ele diz, eu quero que este tabernáculo, agora, que vocês estão sobre seus pés, eu quero que eles vão adiantar aqui para a chamada de altar. Quero que vá apressando, veja, para esta marcha, agora do chamamento, a marca do chamamento. Qualquer coisa que você faça, apegue-se junto, sejam tão apegados um ao outro como pode ser, porém sempre com o braço, para alcançar e fazer com que alguém mais venha para dentro. Observe, você sabe que é um pequeno rebanho, mas a igreja, por ser uma mãe, por isso ela tem que dar à luz filhos,
E esses filhos são cristãos, não são batistas, assembleianos, ou metodistas, ou adventistas, ou testemunhas de Jeová, ou seja o que for. A igreja verdadeira de Cristo só produz cristãos. Sem rótulos. Cristãos. Filhos de Deus. Para isso ela tem estado com seu esposo, Cristo, a palavra. Então ela só pode gerar filhos da palavra. Amém. Observe isso. Então ele disse, você sempre estará pronto para pôr o braço ao redor de alguém para trazê-lo. Vem. Porém, esta fé que estamos agora pregando, veja, e seriamente batalhando por ela, não se mova nenhuma polegada disto. Porque se vocês creem que eu sou o seu servo, o servo de Deus, este é o programa de Deus. Nunca estará na maioria, estará sempre na minoria. Sempre é e sempre será. Porém, recordem, está escrito, não temas, pequeno rebanho, é a vontade de vosso Pai dar-vos o reino. Então nós temos aqui 4 afirmações dele, mostrando que sempre será um pequeno rebanho. E agora eu gostaria de ler uma profecia do irmão Branham, a qual ele é tomada também das Escrituras e está na mensagem Não Temas, pregada em 6 de junho de 1960. Naquele dia, naquele culto, ele disse, Senhor Deus, foi uma oração que ele fez, Senhor Deus do céu e da terra, as horas se arrastam, a noite está crescendo cada vez mais escura, a luz na terra se vai. Observe que nós estamos pregando dentro das parábolas de Jesus, e ele disse, vós sois a luz do mundo, mas não deixe seu cesto cair por cima disso para impedir que outras pessoas sejam iluminadas, porque se você esconde esta luz, se você não manifesta essa verdade, como as pessoas verão o caminho do céu, que você é que está aqui para clarear? Observe, a noite está crescendo, se tornando escuro, a luz da terra se vai, logo tu estarás aqui. A escuridão é logo já, e não há homem que pode trabalhar. Haverá um controle de poderes neste país que silenciará tais reuniões como esta. Ele estava profetizando nesta oração. Logo, não poderemos ter esse tipo de reuniões. Finalmente crescerá a escuridão. Se tem falado em tua Bíblia que a confederação junta, você sabe o que é a confederação? É todas as igrejas juntas contra a verdade manifesta. Assim como se uniu aqueles poderes, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, eles não se batiam. Mas para enfrentar a verdade manifesta do dia, Cristo, a palavra viva, eles se uniram, entraram em acordo. Então você terá que entender que a confederação de igrejas, elas estão unidas nisso para combater esta mensagem. Os estudos que eles dão, o seminário que eles têm, as palestras que eles estão fazendo, é exatamente para simplesmente nos chamar de hereges, seguidores e falsos profetas. Como eles se reuniam para dizer, não siga aquele impostor Jesus de Nazaré, porque ele é um que sai por aí tirando o povo da igreja, do santuário, do tabernáculo. Tabernáculo que Moisés construiu, que agora a sinagoga é uma referência àquilo. Agora apareceu primeiro um falso profeta aí, João Batista, que aí eles diziam, louvado seja o nome do Senhor, cortaram o seu pescoço, bem merecido, e agora apareceu esse outro aí, e que logo nós vamos dar um jeito nele, como deram, sabe? E qualquer seguidor dele, nós vamos também pressioná-los para matá-los. Vocês lembram que Paulo, ele continuou em suas cartas, mostrando o quanto que ele estava arrependido e triste por ter sido um perseguidor dos cristãos quando ele conheceu a luz, mas antes disso ele seguia a ordem para matar todos eles. E o meu brother está dizendo, isto acontecerá, tais reuniões como esta serão impedidas. E isso não demora, isso não é coisa complicada, é simplesmente um desses pastores que estão agarrados com política. E nos homens eles fecharão um lugar como este com 2 palavras, simplesmente isto. E muitos que não deram valor a reuniões como esta chorarão com desejo de ter culto como este. E terão que, às escondidas, como o povo do início, ouvir escondido a pregação do Evangelho. Deixa eu continuar aqui. Se tem falado em tua Bíblia que a confederação junto deles mesmo, se disse que o fariam, e ali virá um grande tremor entre as pessoas, e somente aqueles que são reconhecidos nesta grande federação poderão ter reuniões.
Eles estão enganando as pessoas falando sobre marca da besta. Um chipzinho aqui, ou seja o que for. Isso é bobagem, isso é bobagem. A marca da besta está em suas testas, é uma doutrina na mente. A marca da besta está em suas mãos, é o companheirismo, todos unidos e Roma como cabeça. Por isso que os grandes líderes religiosos têm ido beijar os pés do Papa. Por isso que Billy Graham está lá nos pés do Papa. E será um grupo intelectual, diz o irmão Branham. Se empurrará o espírito na minoria. Porém, se tem dito, não temos pequeno rebanho, é a vontade de vosso Pai dar-vos o reino. Amém. Por isso que Jesus, quando começou a falar em parábolas, ele estava mostrando o mistério do reino de Deus. Mas era um mistério que só seria esclarecido para seus filhos. Ele disse, eu falo em parábolas para que eles não compreendam, porque eles não são filhos do reino. De maneira que peço, Pai, diz o irmão Branham, que enquanto há luz... E nós estamos caminhando. Você pensa que a luz é o quê? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Que luz é esta? Observe o que Davi disse. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Luz para o meu caminho. Você está caminhando? Você está caminhando? Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Então observe o que a palavra promete para este dia. E se você está crendo no que a palavra prometeu para este dia... A manifestação de Malaquias 4, 5 e 6, a manifestação de Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, Lucas 17, 26 ao 30. Se você estiver na luz da palavra prometida para esse dia, você não está em trevas, porque as pessoas estão em trevas espirituais. No tempo que a luz elétrica está ganhando todos os lugares. As pessoas estão cada vez mais em trevas. Seus espíritos estão em estado tenebrosos. Por isso eles não podem ver a luz. A luz não pode manifestar-se a eles. Por isso esta pregação é feita em parábolas. Eles não podem entender que manifestação é esta, que profeta é esse, porque não vejo. Tem um nome William Branham na Bíblia? Não, não tem. Como todos aqueles que rejeitaram João, podia dizer, ele não é o mensageiro para preparar o caminho do Senhor, porque no Antigo Testamento não tem nome João. No entanto, Jesus disse, mas ele era o Elias que havia de vir. E vocês o rejeitaram. A mesma coisa farão com o Filho do Homem. Porque ele também era o Filho do Homem prometido que viria. Mas eles não puderam ver. Como toda promessa para os nossos dias, eles não podem ver, eles não podem enxergar estas coisas. Deixa eu continuar aqui com a oração de irmão Branham. Enquanto há luz e nós estamos caminhando, e tendo esta nação maravilhosa em que vivemos... Observe, ele está falando dos Estados Unidos. E você pode falar o mesmo agora do Brasil. Observe a palavra aqui que ele diz. E tendo essa nação maravilhosa em que vivemos, por que maravilhosa, irmão Branham? Enquanto temos liberdade de religião. De modo que se pode orar, e todavia se pode ter serviço de cura, e servir-te a ti, Deus. Permita que as pessoas caminhem na luz, enquanto a luz está aqui. Porque vai chegar um momento que esta luz será tirada. Caminhe na luz enquanto esta luz está aqui. Peço que tu me unjas esta noite. Me ajude, ó Senhor. Peço no nome de Jesus. Amém. Mensagem, não temas. Pregada pelo mensageiro de Deus. Ele termina. E falando da luz, enquanto todavia somos hábeis para caminhar nisto. Puxa, o que significa isto? Falando da luz, enquanto somos hábeis para caminhar nisto. Destreza para seguir a luz. Temos habilidade de caminhar com passos firmes. Caia-me ao teu lado, 10 metros à tua direita. Você, olha, até os anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Por que você não vai tropeçar? Você tem anjos te guardando. Você tem a luz de Deus te iluminando. E a luz de Deus é o conhecimento de sua verdade que Ele manifesta no dia que você vive. Eu gostaria de continuar agora para esquadrinhar as Escrituras acerca dos símbolos e parábolas de Jesus. E vamos aqui examinar sua aplicação para nós nesta hora. Eu quero saber quantos minutos eu tenho aqui. Porque o irmão Branham disse na mensagem Shalom, como eu já vos disse há muito tempo, todo o Novo Testamento fala desta hora. Portanto, quando nós examinamos estas parábolas e os símbolos nas Escrituras, nós queremos encontrar a aplicação disto para a hora que nós vivemos. E vamos começar em Mateus 6, versículo 22. Está escrito: a candeia do corpo são os olhos. Ele está falando em parábolas. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que,
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É assim que está na sua tradução? Amém. Observe isto. Agora, a palavra bom aqui, porque ele diz todo o teu corpo, se os teus olhos, não é? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então observe. A palavra bom foi traduzido da palavra grega, do original grego, significando literalmente ser destrezado. Uma pessoa que tem destreza. Ou distorcido com os outros. Talvez a coisa ficou complicada. Então observe uma coisa torcida. Você estará assim, olha, com os outros. Apegado, comprometido. Mas é de uma forma que você tem que estar distorcido. Por isso que a salvação é individual. Mombrando diz, ele chama o pai e não chama o filho. Ele chama o filho e deixa o pai de lado. Ele chama a esposa e deixa o esposo sozinho. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Então vamos aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, quando ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, isso aqui você poderia dizer assim, olha, se teu olho está bem enfocado, então sua luz será grande. Porque ele diz que a candeia do corpo é os olhos. Mas se os teus olhos tiver o enfoque verdadeiro sobre a coisa, então a luz será grande, porque todo o teu corpo estará envolto nesta luz. E logo ele disse, versículo 23, que nós lemos o 22. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Jesus estava falando em parábolas. E veja, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, mas escuta, já você acha, tem condições de luz ser trevas? Mas Jesus disse que assim, se, portanto, mas no entanto, se a luz que está em você for trevas, quão grande será tais trevas? Porém, se teu olho, observe, eu vou ler isto mesmo aqui, na tradução da Bíblia espanhola, para que você veja as expressões. Porém, se teu olho é maligno, todo teu corpo estará em trevas. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Na tradução Reino Valera diz, porém, se teu olho é maligno, todo teu corpo estará em trevas. E a palavra maligno, de onde você tem aí na sua Bíblia, mal, é poneros. Poneros, na tradução vinda do grego. Ou vestir. Porque cobre tudo, se torna uma cobertura. Que quer dizer cheio de trabalhos, estou cheio de moléstias, estou cheio de trabalhos. Por que estou cheio de trabalhos, de preocupações e de coisas que me impedem? Aquilo que o Mombrana disse. Se você souber que Jesus vem à tarde e pela manhã você tem batatas para plantar, vá plantar as batatas. Mas tenha cuidado para não ficar enrolado com as ramas. Que as ramas da batata que você for plantar não sejam um empecilho para quando ele venha. Em outras palavras, tão cheio de distrações, que não há nenhum enfoque mais, estou muito distraído. Seu enfoque pode chegar a ser manchado por muitas distrações, do mesmo jeito que muitos ruídos, muito barulho, muitos ruídos dificultam aqueles que desejam escutar. Muitos ruídos dificultam. Quando você está procurando um sintonia de rádio, o que você faz? Você vai ouvir aquela rádio que está chiando? É assim? Não, você procura uma que esteja limpa. Ou quando a mensagem já era pregada a quilômetro de distância. 2.000 quilômetros de distância. E os rádios ondas curtas, não sei que tipo de onda era aquela, atravessavam o país. E meu pai lá com aquele radinho de pilha, 6 pilhas, dificuldade para comprar 6 pilhas, meu Deus. Porque quando faltava era 3, 4 meses sem pilha no rádio. Que eu não podia comprar. E hoje, meu Deus do céu, um radinho desse tamanho assim, né? Você coloca no bolso, você pode pegar um Walkmanzinho desse tamanho e colocar ali uma fita de pregação, 1 hora ouvindo a mensagem. Mas para ouvir 30 minutos de mensagem, atravessando morros e montanhas, era uma dificuldade.
colocava para cá, colocava para lá, colocava um fio para cima do telhado, e ainda pegava uns pedaços de prato, de louça, dizia que atraía um pouco as ondas de rádio e emendava no fio, mas que dificuldade! E aquilo chiando, o chiado impede você de ouvir a coisa nítida. Então assim, quando seus olhos não estão enfocados na luz, naquilo que é a verdade, o teu corpo vai estar em trevas, vai estar tenebroso. Quando há muitas vozes explicando melhor isso para vocês, é muito difícil você escutar alguém que está falando. Por que é exatamente que nós preservamos a ordem da igreja? Por que é que ensinamos que dentro do santuário não se conversa? Por que é que aqui não cochichamos, não passamos notinha de um para o outro, não conversamos, não contamos histórias, você não... E aí, irmão, como é que está lá? Por que é que aqui você não se senta? E como vai, irmão? Oh, que bom vê-lo. E como é que está a família? Aqui dentro, não! Se você quer conversar, vá na casa do seu irmão, marque, como diz o irmão Júlio, compre um frango, né? E me convide para nós conversar numa tarde e tal. Sabe? Mas você vem aqui para adorar, ter companheirismo com Deus e sua palavra e com os irmãos. Entende? Se você tem algo para conversar, então lá fora você conversa de uma forma ali e tal. No fim do culto tem algo para tratar, mas você não vem aqui porque tem algo para tratar com algum irmão, tem negócio para tratar com alguém que quer que seja. A sua vinda aqui que seja exclusivamente para adorar. Amém. Mas você vai nos lugares, é uma briga, é uma conversa, é fofoca. Você viu fulano, você viu a irmã fulana, você viu, olha o sapato dela, olha a roupa dela. É aquela fofoca dentro das igrejas. E os jovens mascando chiclete. Sabe? Que adoração, que tipo de coisa. Entende? É namoro, é abraços e beijos dentro do santuário, dentro das igrejas. E dizem que é o lugar de habitação de Deus. Não, senhores. Isto são corpos que estão em trevas, porque seus olhos não estão enfocados na luz. Quando você está no ambiente, você quer ouvir alguém conversando, e tem 3 ou 4 pessoas conversando, linha cruzada, né, no mesmo ambiente. É difícil você escutar. Está ali 5 pessoas e cada um conta uma coisa e eu quero ouvir a palavra do que o irmão está falando diretamente para mim. Puxa, eu tenho que ter muito cuidado porque tem outras vozes ali que estão impedindo aquilo. Se você tem até dificuldade de ouvir sua própria voz no meio de outras vozes, quanto mais alguém que está tentando chegar até você com a sua voz. Se mesmo você deixando suas orelhas atentas, seus ouvidos atentos ali, veja, mesmo assim você sente dificuldade. E é difícil você colocar em ordem seus próprios pensamentos. E se sua vida está cheia de atividade. Agora vamos chegar agora no que eu quero falar. Porque antes nós falamos o que Jesus estava dizendo aqui. Se teu olho está bem enfocado, então tua luz será grande. Se porém teus olhos forem maus, todo teu corpo estará em trevas. E maus, maligno, vem de poneros, que quer dizer cheio de trabalhos e moléstias. E se sua vida está cheia de atividades, e corre daqui para ali, esqueça os relógios, viu? Esqueça o tempo. Deixa passar. Se a sua vida está cheia de trabalho, está cheia de problemas, está cheia de corre, e não para quieto, e não tem um tempo, eu tenho isso, e tem aquilo para fazer, tem aquilo outro, como é que você pode escutar a voz de Deus? Você tem tempo de escutar a voz de Deus? Porque Deus fala na maior paz, na maior quietude. Por isso, Mombrand diz um pregador do evangelho antes do culto, ele deve estar recolhido. Ele deve estar, pelo menos um tempo a sós, quieto, para ouvir Deus falar. Como ele pode entregar recado de Deus para o povo, se ele não pode se parar para ouvir a voz de Deus? Porque a tendência hoje é o corre da vida, a atividade, não te deixar ficar quieto, para ouvir. Porque Deus quer falar contigo, mas para isso você tem que parar para escutá-lo. Caso contrário, você estará ouvindo outras vozes. Se você, no ambiente com ruídos, com chiados, você não consegue nem ouvir sua própria voz, como você pode ouvir a voz de Deus que está querendo ter companheirismo com você através de sua palavra? Como isto? A Bíblia diz, se uma trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? E se você não consegue ouvir direito o som da trombeta, como você sabe o que ela está dizendo para você? E se o som da trombeta do Evangelho, pregado por Malaquias 4, veio exatamente para pronunciar teu nome, para que você saiba que esse chamado é para você. Você é uma das virgens que não é nécias, mas que tinha lamparina e azeite em suas lamparinas, quer dizer, o vaso estava próprio para a doutrina do Espírito, que é a doutrina de Cristo. E quando vem a voz, eis o esposo, sair-lhe ao encontro. Então você sabe que aquilo é com você, e o seu vaso não é um vaso velho, de forma nenhuma, que não pode suportar o vinho novo. E o que é o vinho novo? O estímulo da revelação que Deus envia no momento. Amém.
Então, para que seu odre, seu vaso não seja velho, ele tem que estar constantemente renovado pela transformação do vosso entendimento. Amém. E se isso não for feito, como você vai poder ouvir esta voz, o som dessa trombeta chamando teu nome, se você está cheio de distrações? Muito trabalho, muito cuidado, muita correria. Muitos de nós queremos ser como o irmão Branham, ter o que o irmão Branham teve, ter aquela mesma relação que o irmão Branham tinha com Deus. Puxa, já pensou, ele ouvia Deus falar com ele, mas quem quer fazer o que o irmão Branham fazia? Quantos de nós estamos dispostos a fazer o que ele fazia? Quantos de vocês, vamos falar diretamente nós aqui, olhando nos olhos um do outro, quantos de nós se levanta cedo pela manhã e saem de casa para um lugar reservado, somente para estar a sós com Deus? Ah, mas ele vivia só disso, vivia só da igreja e tal. Ele podia fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que trabalhar, tenho que levar a criança na creche, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Então já não pode se adorar mais a Deus em espírito e em verdade, porque a vida tem tirado isso de você. A exigência do dia a dia tem tirado-nos essa liberdade de estar a sós com Deus. E como é que Deus vai nos preparar? Como é que Deus está aqui para nos preparar, para nos levar no rapto, se nós não damos lugar para esta preparação? Temos tempo para isto? Quantos estão desejosos para sentar-se inquietamente, somente para esperar sobre uma resposta de Deus? Mas geralmente o que é que fazemos? Praticamos, fazemos, agimos, decidimos, aí depois chegamos, sabe o que é, irmão? Sabe o que é? Eu fiz tal coisa e tal, e eu decidi isto, e eu mudei para tal lugar, sabe? Eu vendi a casa, estou mudando e tal. Nunca se põe quieto e diz, o que Deus quer sobre isso? Senhor, eu preciso de uma resposta sobre isto. Mas quando se pede uma resposta, você é um filho de Deus, a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Então você tem que saber que Deus está pronto para te responder, mas você tem que estar preparado para discernir a voz de Deus quando falar com você. Irmão Branham disse, os discípulos, os apóstolos, eles tinham toda a sensibilidade que bastava um pequeno toque. Por isso eles eram homens de poucas palavras, porque sempre estavam esperando em Deus. Que diferença de nós! Escute essa citação do irmão Branham, na mensagem Escutando Sua Voz. Ele diz assim, mas hoje em dia há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Observe agora. Mas hoje em dia há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer. Eu não sabia que o prazer tinha uma voz. Então saiba, tem. E tanta gente a está escutando, porque é prazeroso, é bom, é gostoso, é agradável. Como Eva também ouviu a voz do prazer e disse, olha, é agradável, à vista e é saborosa, é boa de ser praticada. Eu gostei, levou para Adão. Muitos estão escutando e seguindo-a. Aonde podem ir é se divertir. É diversão. E a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que Deus disse, porque tem o baile, tem a festinha, entende? Tem a festinha da escola, tem um filme muito bom que vai ser apresentado, e a última semana eu não posso perder. Poderíamos ir citando aqui, isto, aquilo. Tem a formatura, tem o aniversário que me convidaram, tem a festa não sei de que me convidaram e que eu tenho que ir, e tudo. E dizem, pois eu sou cristão, e hoje eu li um versículo na Bíblia, e Jesus chorou, e glória a Deus, eu sou crente. E ali se acaba o assunto, e se vão ao baile, se vão à festa. Porém, tem tantas coisas que fazer, e tantas vozes no mundo hoje em dia, que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Eu creio que é o problema maior, sabe? Que nós temos nessa igreja e na mensagem em geral, porque eu não me dirijo mais dentro desses cultos, dessas palestras, eu não me dirijo mais às denominações, mas exatamente para o povo da mensagem. Porque chega-se um aprendizado, chega-se numa fase que nós temos que pregar diretamente para os nossos. Porque uma vez pregamos para tirá-los da denominação, mas outra vez pregamos para tirar a denominação de dentro deles. Uma vez foi tirar o copo da lama, mas agora é tirar a lama de dentro do copo. Deixá-lo limpo e preparado para o serviço. E esse serviço quem faz é o Espírito Santo, que tem que trabalhar através de você. Então o problema é que a economia tem sido demasiado boa. A economia tem sido demasiado boa. Sabe o que é a economia? Do que estamos falando? O problema, em geral, é que não estamos mais naquela época de passar
fome e necessidade para poder orar genuinamente a Deus. O problema é que agora você não tem que caminhar longas distâncias para fazer coisas erradas. Porque posses traz tudo ao seu redor. Então você tem o telefone em casa, e com o telefone você pode marcar o seu encontro. Com o telefone você pode namorar, você não precisa ir na casa dele ou dela. Você faz tudo pelo telefone. Então você pode comprar uma 50 polegadas desse tamanho e colocar ali dentro da sua casa e você abarcar o mundo inteiro com aquilo. A economia foi boa, Deus abençoou muito e eu pude comprar um carro melhor. Eu pude comprar uma casinha melhor. Eu posso ter isto, eu posso ter aquilo outro. E é exatamente estas coisas que procurará nos atrapalhar. Você diz, mas eu estou lá simplesinho, eu nem paguei o aluguel esse dia, eu nem fiz aquilo. Observe as posses que você tem. Veja se você é tão pobre assim. A ponto do diabo não poder pegar aquilo que você possui e fazer daquilo uma maldição na tua vida. Quanto tempo faz que não mexemos com essas coisas? Quanto tempo que nós não pregamos sobre isso? Estávamos só atrás de revelação? O que é revelação? Mambra diz, o que é poder divino? O que nós necessitamos é pedir a Deus para nos tirar essas distrações que nos tem sido dado de algum modo, porque a posse, o possuir, o ter, nos distrai. Foi isto que distraiu Laodiceia. O que a igreja necessita é de um grande abatimento, não é de crescimento. Estou cheio, eu tenho, eu adquiri, consegui. Você encontra pessoas reclamando, como eu, muitas vezes reclamo. Me falta isto, me falta aquilo outro. Eu não estou conseguindo isso, não estou conseguindo ter aquilo. Estou devendo isso, estou atrapalhado naquilo. Muitas vezes é disso que estamos precisando mesmo. É procurar na despensa e encontrar só um pouquinho, como estava aquela viúva. Você diria, por que isto, irmão? Digo isto porque nós sabemos de um profeta, nós conhecemos a vida de um profeta, vindicado de Deus, que caminhou pela estrada e ele disse que esse caminho para cima é descendo. Ele caminhou estrada abaixo, viu? O caminho dele para o céu foi estrada abaixo. E ele disse muitas vezes, o caminho para o céu é descendo. Por isso Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado. Aquele que tenta subir, ele desce. Você tem que descer, você tem que estar embaixo mesmo, para poder Deus te erguer. Enquanto você tenta subir com seus próprios esforços, porque você acha que pode, você não estará fazendo outra coisa a não ser construindo uma grande torre de Babel. Aí fica-se aí confusão. Babel é confusão. Laodiceia é rica, acrescentada com o bom e o melhor, porém diminuída em Deus. Eles estão cegos, por isso não podem ver a verdade. Porém, quando o grande abatimento vier, eles serão levados com ele, exatamente para as profundezas, porque eles agora estão crescidos, eles crescem. Eu quero vos dizer outra citação que está na mesma mensagem, Voz de Deus. Aliás, a outra é Escutando Sua Voz. Esta é agora a mensagem, A Voz de Deus. Parágrafo 25. E hoje, uma razão que a igreja está na condição na qual está, ele está falando da igreja, é porque há muitas vozes, muitas outras vozes para atrair a igreja da voz de Deus, a tal ponto que é muito duvidoso para escutar a voz de Deus, mesmo quando é falado em seu meio mesmo. Eles, contudo, talvez não entenderiam, porque seria uma coisa estranha para eles. Eles têm muito para eles mesmos, centrados sobre as vozes do dia. Parágrafo 27. E nos damos conta em nossa leitura da Escritura que a voz de Deus era estranha para eles. E hoje, novamente, é a mesma coisa. Que a voz de Deus, há muitas outras vozes, e então se Deus nos prometeu dar-nos isto, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então deve ser a voz do nosso inimigo, para nos confundir, a tal ponto que não entenderíamos a voz de Deus que é falada. Irmãos, algumas vezes nós temos visto, eu quero concluir com isso aqui, porque senão a gente vai ter 2 horas e meia de culto. Mas algumas vezes nós temos visto esses quadros que estão cheios de riscos. Você vê um quadro, você não entende nada, é só risco para lá e para cá e tal, e cores e linhas naquele quadro. E ali está cheio de detalhes, mas realmente você não consegue ver o quadro. Então você tem que enfocar a sua visão, você puxa pela sua visão,
Focaliza aquele quadro, esquece de tudo ao redor, esquece da parede, esquece da moldura, e aquilo vai vindo, é como se aquilo tivesse tridimensional, e aquilo vai vindo, e as linhas vão tomando contorno, aquilo, as cores vão tomando forma, daqui a pouco você observa, você enxerga o que o quadro está querendo dizer. Isto é exatamente o que Jesus está dizendo aqui na parábola. Se estamos enfocando claramente na palavra, então a luz é grande. Mas se temos muitas distrações, por que eu estou falando aqui de distrações? Porque a palavra mal, que veio de maligno, veio de uma palavra grega que quer dizer cheio de problemas e distrações sobre si. Esse é o significado daquela palavra. Mas se você não estiver enfocado na palavra e está cheio de distração, logo a luz que você tem se torna escurecida pelas distrações. Aí Jesus disse, se a tua luz for trevas, quão grande serão essas trevas? Porque aí você vai ficar com 99% e 1% de erro, 1% de mentira, e os 99% de verdade que você tem, ou de acerto, vai simplesmente dar vida para aquele 1%, e aquele 1% receberá 99% de apoio da verdade que você tem, e aquele erro, aquela mentira, causará a morte. Aí Jesus disse, porém, tua luz é trevas, quão grande será essas trevas? E Jesus continua dizendo, no versículo 23, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Eu convido vocês para ficar de pé, para que eu vos mostre algo agora aqui, nessas poucas palavras. Se isto é simbólico, o que ele está dizendo aqui, se a luz está na escuridão, observe, eu tenho a luz, eu tenho a verdade, eu tenho o conhecimento. Mas se essa verdade, esse conhecimento que você tem, se ela está na escuridão, numa mente obscurecida pelas distrações desse dia, do desafio, do momento, então imagine que você é quem tem a luz. E a luz é uma lâmpada em seus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porém, o que aconteceria se essa luz ou essa lâmpada fica com muita fuligem no pavio? Imagina o que aconteceria. Aí você lembra outra vez do candeeiro. Então, de modo que quem olha já não vê luz nenhuma ali, porque a fuligem cobriu tudo. Já não se vê mais nenhuma luz saindo daquela lâmpada. Isso é o mesmo com todas as distrações que hoje nós temos ao nosso redor. Estão tirando a nossa atenção para longe daquilo que Deus está nos dizendo, nos mostrando, nos falando. Então a luz que temos realmente se volta, se transforma em trevas. Porque ela perde o seu deslumbre. Porque tudo aquilo que dizem, nós temos um profeta, e assim nós estamos bem. Nós estamos na mensagem do dia, e assim nós estamos bem. E todavia, não estão escutando a voz deste profeta. Eu estou na mensagem, e estou bem. Deus vai me abençoar no meu casamento. Então observe o que o profeta falou sobre namoro. Não perca. Aí toda vez que eu falo essa palavra, não sei se estou acertando ou errando. Só quando a minha esposa está presente, aí eu já olho para ela, ela diz sim ou não, rapidinho com o sinal. Perda ou perca, eu nunca acerto isso, misericórdia. Mas, então, não, aí rapidamente, observe o que eu sempre falo, rapidamente, não vá perder, porque eu sei que eu estou falando certo agora. Não vá perder o enfoque sobre namoro que este profeta ensinou, se você tem ele como a voz de Deus para esses últimos dias. Qualquer coisa. Estou na mensagem, eu creio nessa verdade, então tenha cuidado exatamente com aquilo que você viu na mensagem. E observe o que ela diz sobre casamento. E veja se você está tratando seu casamento como exatamente o profeta veio nos mostrar, dentro das palavras de Paulo, o que é o casamento, o que é a vida a dois. Observe como está a sua vida entre você e seu marido, entre você e sua esposa. Como você trata o marido como cabeça, como você trata a esposa como parte mais frágil, que você tem que cuidar dela como uma parte frágil. Não pode perder o enfoque sobre isso. Deus me abençoou com o dom da palavra, e eu prego muito bem, as pessoas gostam de minha mensagem, e aquela coisa toda. Então observe exatamente o que a voz de Deus para esses últimos dias falou sobre o pregador do evangelho. Quando disse, viva o seu sermão, viva aquilo que você prega. E o apóstolo Paulo nos disse a mesma coisa, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, lembra, Jesus falou sobre não encubra a luz que há em ti? Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que neles não resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo, do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então note nesse final de culto, note, é o diabo que usa o Evangelho hoje para encobrir a verdade das pessoas. E está nas mãos das pessoas, e está nas mãos de todos nós, o Evangelho para hoje. O Evangelho é boas novas, e está nas mãos de todos nós o Evangelho, ou as boas novas, que se manifestaria nesses últimos dias, e está nas mãos de todos nós. As pessoas têm monte disso, as pessoas têm coleção disto aqui, as pessoas têm coleção de Bíblia, tem 66 livros em suas casas. Antes era a maior dificuldade, mas hoje você pega o seu Walkmanzinho ali, um aparelho de DVD que você compra até baratinho, em suaves prestações, não sei quantas prestações, e você pode ter um CD ali, com 20, 30 sermão como este, nos alertando, nos orientando. Antes era a maior dificuldade obter uma fita do profeta. Agora, se você quiser, todos os sermões dele, no original, eu posso dar para você. Antes era o maior corre-corre atrás, quem tinha uma mensagem desta traduzida. Hoje estão mofando em nossas estantes. As fitas estão quebradas, mofando, porque não se estão mais rodando para se ouvir. Antes, você chegava na casa do irmão, você ouvia a voz de fundo lá, a mensagem sendo pregada. A voz do irmão Brana lá, pregando. Você entrava no carro do irmão, estava ele dirigindo, e ouvindo a mensagem ali no seu toca-fita, ou alguma coisa assim, porque não se tinha toca-CD nesse tempo. Agora, isso não existe mais, porque não temos tempo para isto. Não temos tempo para isto. Nossos aparelhos que estão lá, e quando compramos, é exatamente para isto. O videocassete que nós compramos com a desculpa de ouvir as fitas, os cultos. Você sabe que poucas fitas eles rodaram. Os toca-fita pequenininho que você quando comprou, eu lembro antigamente, aqui, quando nós, para termos uma pregação de um determinado pastor, viajou aqui no Fuscazinho do irmão Antônio, 5 irmãos, daqui para Jundiaí, para poder tirar uma cópia de uma fita, porque lá somente um irmão tinha um gravador, sempre Toshiba parece, não é? Que tinha 2 decks. Observe. E pôde tirar uma cópia. Todo mundo a tarde inteira, 90 minutos, e a fita... 1h30 depois, essa cópia é minha, agora é tirada de fulano. A tarde inteira para tirar 2 cópias de fita. Hoje, essas fitas... parece que não nos serve mais, não são rodadas mais. Hoje você tem tudo em mãos, tudo em casa. Com poucos centavos você pode ter muita coisa. E é exatamente este cesto cheio que pode ser uma maldição para nós. Porque não adianta termos esta luz e estarmos com o nosso corpo em trevas. Se esta luz que temos, se esta verdade que temos, se ela está em trevas, quão grande é essa treva? Entenderam que as parábolas de Jesus? Por isso que elas não podem ser aplicadas para 2000 anos atrás. O irmão Brando disse, se você só ver a palavra no passado, você está morto. Se você depois de iluminado não segue a verdade, aquilo passou e você está morto e não sabe. Se a igreja só vê o tempo passado, ela perdeu a esperança. Por isso que o assunto sobre as parábolas é exatamente para nos trazer ao conhecimento hoje do mistério do reino de Deus, para hoje, para que você entenda o que é o reino de Deus. Porque Jesus, quando explicou isto e explicou a parábola, ele disse unicamente para os discípulos, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em seus corações. Então, para o reino de Deus estar em seu coração, o teu olho tem que estar bem focado na verdade. E se teu olho está enfocado no conhecimento da verdade, então teu corpo será uma grande luz. E você será uma carta viva, lida por todos os homens. E Jesus disse, então, os homens verão tuas boas obras e glorificará o vosso Pai que está no céu. Amém.